vocês? Espero que sim. E hoje eu trago aqui um conteúdo de prevenção para a galera que vai fazer o Enem dos próximos anos. Por quê? Porque o tema de hoje é sobre o Teorema de Varignon, ou Varignon, não sei, que é sobre o momento de uma força. Como se relaciona o conceito de momento de uma força e ou estática, que são conteúdos cobrados pelos alunos do ensino médio, esse tema em específico pode ser pauta nos próximos anos, já que tá tendo essa... eles estão aderindo, né, a esses temas que não estão descritos para estudar, né? São mais inesperados. Então, como forma de prevenção, eu recomendo que vocês dominem o Teorema de Varignon. Vem comigo. Não se esqueça de já deixar seu like, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Se inscreve no canal, ativa o sininho, sai vídeo toda segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Terça e quinta tem vlogs aqui também, sobre maratonas de estudos de espanhol, inglês e médio. Comenta aqui as dúvidas de vocês, vídeos que vocês querem que eu traga, né, pra cá, conteúdos. E é isso. Bom, gente, o momento de uma força F em relação a um ponto O fixo é o produto da intensidade da força F pela distância desde o ponto fixo à reta que contém a direção da força. E é representada por essa fórmula. MO, momento de uma força, né, igual a F vezes D. Por convenção, o momento de uma força pode ser positivo ou negativo nos seguintes casos. O momento positivo é o sentido anti-horário, quando a gente quando tende a causar sempre um movimento de rotação no corpo, sob a ação desta força sobre o ponto fixo O. Quando é no sentido anti-horário, o momento é positivo. Quando é no sentido horário, o momento é negativo. A gente tem um conceito antes de emergir no Teorema de Varignon sobre o par de forças ou cúpula, que é um sistema constituído por duas forças da mesma intensidade, direção igual, sentidos contrários e aplicados em pontos distintos. E essa é a fórmula que a gente usa. M é igual a F vezes B. O B aqui é de braço. Agora sim, vamos ao que interessa, já que fazer essa introdução sobre o momento de uma força. Bom, o Teorema de Varignon, também conhecido como o princípio dos momentos, é um conceito fundamental na mecânica geral, principalmente na aula de estática, que simplifica o cálculo do momento resultante de um sistema de forças. O Teorema de Varignon estabelece que o momento de uma força resultante, em relação a um ponto qualquer, é igual à soma de todas as forças, né, de todos os momentos de suas forças componentes em relação ao mesmo ponto fixo. Em termos de uma única força decomposta em suas componentes retangulares, por exemplo, Fx e Fy, atuando em um ponto A, o momento de uma força em relação a um ponto O é dado por essa fórmula. MO é igual a MO Fx mais MO Fy, onde MO é o momento de uma força original, F, em relação ao ponto O fixo, MO Fx é o momento da componente Fx em relação ao ponto O, MO Fy é o momento do componente Fy em relação ao ponto O. E sobre a aplicabilidade desse teorema? Bom, a principal utilidade do teorema é para simplificar o cálculo do momento de uma força quando a distância perpendicular, que a gente chama de T, da linha da ação da força ao ponto da rotação, que a gente chama de O, é difícil de determinar. O primeiro ponto é o cálculo direto, que é o momento básico, né? O momento M de uma força F em relação a um ponto O é, por definição, o produto da magnitude da força pela distância perpendicular, que é dada por D, da linha da ação da força ao ponto. E essa é a fórmula. MO igual a F vezes D. Como eu falei para vocês anteriormente, o sinal positivo ou negativo é determinado pelo sentido da rotação, geralmente anti-horário positivo e horário negativo. Agora vamos a um exemplo geral, tá? Em vez de encontrar D, você pode decompor, usando o Teorema de Varignon, decompor a força em duas componentes retangulares, Fx e Fy, no ponto de aplicação, calcular a distância perpendicular de cada componente, dx para Fy e dy para Fx ao ponto O, calcular o momento de cada componente, produto da componente pela sua distância perpendicular, como MOFx igual a Fx vezes DY, MOFy igual a Fy vezes Dx. E, por fim, somar algebricamente os momentos incluindo o sinal, tá? Para encontrar o momento resultante. Por exemplo, MO é igual a mais ou menos Fy vezes Dx, fecha parênteses, mais ou menos Fx vezes Dy. Aí não é mais ou menos, tá? Ou é mais ou é menos, de acordo com o sentido, nesse horário ou anti-horário. O Teorema de Varignon é especialmente útil em problemas bidimensionais, onde a força está inclinada, pois permite utilizar as coordenadas x e y, ao ponto de aplicação da força de forma mais direta. Quando as forças forem os pesos dos corpos que constituem o sistema, este teorema ele pode ser utilizado para determinar o centro da gravidade desse sistema. Agora vamos para um exemplo prático. Cálculo do momento de uma força inclinada. Bom, considere uma força F aplicada numa viga e queremos calcular o momento que essa força gera em relação ao ponto de apoio O. Qual é o cenário? A força aplicada, F, é igual a 100 newtons, atuando a 60 graus acima da horizontal. O ponto de rotação O, origem 0, 0. Ponto de aplicação A, as coordenadas do ponto A onde a força atua são XA, YA igual a 3 e M, respectivamente. Então vamos ao cálculo. Primeiro, o Teorema de Varignon vai afirmar que o momento resultante MO é igual à soma dos momentos de suas componentes Fx e Fy. Então, a fórmula vai ser essa. MO igual a MO Fx mais MO Fy. Passo 1. Vamos decompor a força F. As componentes da força F de 100 newtons com ângulo de 60 graus são componentes horizontais Fx e componente vertical Fy. Sobre a componente horizontal, a gente tem Fx
F cosseno de 60 graus igual a 100 newtons vezes 0,500, que é igual a 50 newtons, certo? E sobre o componente vertical, a gente tem Fy igual a F5 de 60 graus igual a 100 newtons vezes 0,866, que é igual a 86,6 newtons. Seno Fy e cosseno Fx, tá? Passo 2, calcular o momento de cada componente. Então, para cada componente, o braço de alavanca, que é aquela fórmula que eu falei para vocês, é a distância perpendicular ao ponto zero, ao ponto O. O momento de Fx, que é a força horizontal, vai ser a linha de ação de Fx estar a uma distância vertical dy do ponto O, que é a coordenada YA. dy vai ser igual a 2 metros. Fx tenta girar a viga no sentido anti-horário, que fica positivo. Então vai ser MO Fx igual a mais Fx vezes dy igual a mais 50 newtons, que representa a força, vezes 2 metros, que representa a distância, igual a mais 100 newtons por metro. Momento de Fy, que é a força vertical. A linha de ação de Fy está a uma distância horizontal dx do ponto O, que é a coordenada xa. Dx vai ser igual a 3 metros. Fy tenta girar a viga no sentido horário, que vai ser negativo. MO Fy é igual a menos Fy vezes dx, vai ser igual a menos 86,6 newtons, representando a força, vezes 3 metros, representando a distância. E isso equivale a menos 259,8 newtons por metro. Passo 3, somar os momentos. O momento resultante MO é a soma algébrica. Então a gente vai colocar essa fórmula, MO igual a MOFX mais MOFY. MO, então, substituindo, vai ser igual a mais 100 newtons por metros, menos 259,8 newtons por metros. E isso equivale a menos 159,8 newtons por metros. O sinal negativo indica que o momento resultante é de 159,8 newtons no sentido horário, que fica negativo, como eu falei para vocês. O segundo método é o cálculo direto, para comparação. M igual a F vezes D. Para calcular o momento diretamente, seria necessário determinar a distância perpendicular D da linha da ação de F ao ponto O. MO igual a F vezes D. Este cálculo envolve geometria analítica complexa ou a lei dos senos e cossenos para encontrar o braço da alavanca T. Distância R seria, portanto, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado mais 2 ao quadrado, que dá aproximadamente 3,606 metros, tá? 3.606 metros. Ângulo alfa do vetor posição R, tangente menos 1, 2/3, aproximadamente 33,7 graus, tá? Ângulo entre R e F vai ser 60 graus, menos 33,7 graus, que dá 26,3 graus. É o símbolo do θ, tá? Distância perpendicular D vai ser igual a seno de θ, igual a 3,600 metros por seno de 23,3 graus, aproximadamente 1.598 metros. E, finalmente, o momento, né? É igual a 100 newtons vezes 1.598 metros, igual a 159,8 newtons por metro. A direção visualmente horária, negativo. MO igual a menos 159,8 newtons por metro. Como vocês podem observar, dá o mesmo valor, só que resolvendo com o teorema de Varignon fica muito mais fácil, porque no segundo caso, a gente teria que saber a fórmula, a lei dos cossenos e dos senos, né? E toda essa questão de trigonometria. Então, seria muito mais direto o primeiro caso, que é o teorema de Varignon, por isso que eu tô pensando aqui pra vocês, para que possam analisar essa diferença. Com o teorema de Varignon, você evita a busca pela distância perpendicular, que é D, usando apenas as coordenadas x e y e os componentes da força apresentadas. É como saber como eu vou entender para onde eu tenho que girar, se é pro horário ou se é pro anti-horário. Sentido anti-horário positivo. Imagine a força empurrando o objeto de forma a fazê-lo girar na mesma direção que os ponteiros de um relógio andam para trás. Exemplo, se o ponto de rotação O está à esquerda e você aplica uma força para cima na extremidade direita de uma barra, a barra girará para cima e para a esquerda em torno do ponto O, no sentido anti-horário, por isso que fica positivo. Já o sentido horário significa, imagine a força empurrando o objeto de forma a fazê-lo girar na mesma direção que os ponteiros de um relógio andam normalmente. Exemplo, se o ponto de rotação O está à esquerda e você aplica uma força para baixo na extremidade direita de uma barra, a barra girará para baixo e para a direita em torno do ponto O no sentido horário. Macetes para vocês entenderem. Se Fy aponta para cima e está na direita, por exemplo, xa é maior do que zero, ou se aponta para baixo e está na esquerda, xa sendo menor do que zero, o momento é horário, ou seja, negativo. Se Fy aponta para baixo e está na direita, xa sendo maior do que zero, ou se aponta para cima e está na esquerda, xa sendo menor do que zero, o momento é anti-horário, ou seja, positivo. Analisando o componente do Fx, se Fx aponta para a direita e está acima, sendo YA maior do que zero, ou se aponta para a esquerda e está abaixo, sendo YA menor do que zero, o momento é horário, ou seja, negativo. Se Fx aponta para a esquerda e está acima, sendo YA maior do que zero, ou se aponta para a direita e está abaixo, YA sendo menor do que zero, o momento é anti-horário, ou seja, positivo. Dica visual: desenhe o vetor da força e imagine que o ponto de rotação é um prego fixo. Aponte o lápis na direção da força e tente movê-lo na direção da força, observando se a ponta do lápis gira no sentido do relógio ou contra ele. Eu vou colocar aqui ao lado exemplos, tá, de exercícios sobre o teorema de Varignon, para que vocês possam entender de uma vez por todas sobre o conteúdo. Você só vai conseguir absorver depois de várias práticas. Eu pratiquei muito, vou mostrar aqui pra vocês. Eu estudei um curso meio de física e eu fiz muitas questões. Olha o tanto de questão de cálculo que eu fiz. Muito cálculo. Que foi avaliação,
E aqui já foi outro conteúdo. Então, eu imergi em física pra poder trazer aqui com domínio pra vocês. Eu queria trazer tudo, assim, né, na maior complexidade do mundo, mas as minhas videoaulas são mais pra simplificar, né? Então, você só vai absorver depois que você treinar, mas você vai entender comigo o conceito e exemplos práticos sobre o conteúdo. Perguntas frequentes sobre o teorema de Varignon. O que afirma o teorema de Varignon? O teorema de Varignon afirma que o momento de uma força em relação a qualquer ponto é igual à soma dos momentos de suas forças componentes em relação ao mesmo ponto. O teorema de Varignon é aplicável a forças no espaço tridimensional? Não. O teorema de Varignon é válido apenas para forças coplanares. Ele não pode ser aplicado diretamente a forças que atuam no espaço tridimensional. Que pressuposto faz o teorema de Varignon sobre os braços de alavanca, que falei pra vocês daquela fórmula? O teorema de Varignon pressupõe que os braços de alavanca das forças componentes permaneçam constantes. O teorema de Varignon leva em consideração as propriedades vetoriais das forças? Não. O teorema de Varignon trata forças e momentos como grandezas escalares e ignora suas propriedades vetoriais. Ou seja, ignora a questão dos vetores. O teorema de Varignon pode ser aplicado a corpos que sofrem deformação? Não. O teorema de Varignon foi formulado para corpos rígidos e não descreve com precisão as condições de equilíbrio para corpos que se deformam. Ou seja, para aplicar o teorema de Varignon, você precisa de um plano cartesiano, né, para fazer a relação de x e y, tá? Por meio dessa relação que vai ser estabelecida esse teorema. E a partir daí você vai ter alguns macetes de aplicação que eu vou falar agora. Primeiro, macete das coordenadas cruzadas. Use a coordenada oposta à direção da força como o braço da alavanca. O braço da alavanca da força vertical Fy é a distância horizontal, que é x. O braço de alavanca da força horizontal Fx é a distância vertical y. O momento é sempre o produto da força pela coordenada cruzada. Macete do sinal, regra da mão. O erro mais comum é no sinal. Para determinar se o momento de cada componente é positivo, anti-horário, ou negativo horário, use esta regra virtual que eu vou ensinar agora para vocês. Bom, componente Fy vertical, posição em relação a O. Fy para cima, no lado direito, x maior do que zero. Certo? Então, no sentido horário, sendo negativo. Então, vai fazer esse sentido aqui, ó. Que a força aplicada para cá. Fy para cima, no lado esquerdo, x menor do que zero, anti-horário, para cá. Aí vai ficar positivo. Fx horizontal, Fx para direita na parte superior, y maior do que zero, sentido horário, negativo, Fx para direita na parte inferior, y menor do que zero, anti-horário, para cá, sendo positivo. Mnemônico, se a força aponta para longe do eixo e o braço de alavanca a empurra na direção do relógio, o momento é negativo, que vai ser horário. E por fim, o macete da simplificação, aproveite o zero. Se a linha de ação de uma das componentes da força passar pelo ponto de rotação, que é O, o momento gerado por essa componente é zero. Exemplo, se a força é aplicada exatamente na horizontal, F igual a Fx, sobre o ponto A, XO, ou seja, Y igual a zero, a componente Fx não gera momento porque seu braço de alavanca vertical vai ser zero. Então é isso, meus amores. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês. Pratiquem muito, porque é um conteúdo que pode vir a cair no Enem, já que a gente tá tendo essa constância de conteúdos inesperados ao longo dos anos seguintes, né? Então, física aí vai estar cada vez mais diminuindo a concorrência. E é isso, amores. Diminuindo, alavancando. Dificultando, é a melhor palavra. Um beijo. E na quarta-feira, amanhã tem vlog de inglês aqui, tá? Então assistam. Na quarta-feira, a gente vai ter espanhol. Quinta, vlog de MED. Sexta, Food Facts Essencial, falando sobre tecnologia dos alimentos. Sábado, MED. E domingo também, assim a gente retorna. Retorna ao ciclo. Beijo e até amanhã.